Pessoal, como tá lá? Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha povo, vamos falar de um elemento. Hoje vamos falar do capacitor. O que é o capacitor? É aquele que dá condições, gera capacidade ao circuito. Então, o capacitor é um elemento físico. Se você for olhar numa placa de circuito impresso, se você tiver curiosidade de olhar dentro de um aparelho, você vai ver umas pastilhazinhas, como se fosse ali uns MM, ou até uns tubinhos laranjinhas. Aquilo são capacitores. Então, o capacitor é um elemento físico no nosso circuito. A função dele é armazenar energia na forma de carga elétrica. Então, o capacitor, ele pega a carga, armazena a carga e, ao armazenar a carga, ele vai contribuir com a nossa energia potencial do circuito. A simbologia de capacitor são duas barras paralelas de mesmo tamanho. Cuidado para não confundir com a simbologia de fonte. Então, C é a capacitância. Capacitância é o tamanho desse capacitor, cada capacitor tem a sua capacitância. E a simbologia representada para vocês por duas barrinhas paralelas. Unidade de capacitor, Faraday. Então não confundir com Faraday. Faraday, unidade de capacitância, capacitância de um capacitor. Cada capacitor tem a sua própria capacitância. Num circuitinho, então a gente vai ter o quê? O capacitor ligado a uma fonte, olha o símbolo de fonte, olha a diferença dos dois. O lado maior é sempre o polo positivo, o lado menor o polo negativo. Com isso nós temos aqui uma corrente elétrica que vai gerar uma carga elétrica que vai ser armazenada por esse capacitor. Então nós temos que o capacitor nada mais é do que um elemento que vai tentar armazenar esta carga, aumentando o potencial nesta região. Aí você fala assim, Magal, eu não estou entendendo nada. Vamos fazer uma analogia. Vamos comparar o capacitor a uma caixa d'água. Então, o que nós temos na caixa d'água? Na caixa d'água nós temos o tamanho da caixa. Você compra uma caixa de 3, 4, 5 metros cúbicos, 10 metros cúbicos. Então, é a capacidade de armazenar. Então, o tamanho da nossa caixa, nós vamos comparar a nossa capacitância. Então, aonde nós tivermos o tamanho da caixa, seria a capacitância. Tá aí. Então, o tamanho da caixa é a nossa capacitância. A água armazenada dentro da caixa d'água, a aguinha armazenada aqui, ó, é a carga que está sendo recebida por esse capacitor. Então, para nós, a água é a própria carga armazenada. Carga aqui armazenada, capacitância C, maiúsculo, armazenada. Só que aí eu tomo banho, dou descarga, lavo louça, ou seja, eu uso a água de lá. E isso tem água de entrada. Então, a diferença entre a água que entra dentro desta caixa e a água que sai desta caixa, então, entre a entrada e a saída, isso eu posso representar por DDP. Então, aqui, ó, eu teria a minha diferença de potencial entre a entrada e a saída. A DDP que nós vamos representar pela letra U, ou potencial, ou diferença de potencial. Então, carga é diretamente proporcional ao capacitor. Carga é diretamente proporcional à diferença de potencial. Ou melhor, a água armazenada lá dentro depende diretamente de quanto eu uso e quanto eu entro de água, né? Então fica a equação do capacitância é carga por diferença de potencial. Ou seja, a capacitância do meu capacitor, que é o invólucro, depende tanto da água armazenada quanto da entrada e da saída, que é a nossa equaçãozinha aqui desse capacitor. Podemos associar esse elemento de dois modos. Ou eu vou associar eles em série, a mesma carga que alimenta um alimenta outro, então na associação em série a carga é constante. E aí, para eu calcular o C equivalente dos dois, eu faço 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, mais quantos capacitores existir. Isso para uma associação em série de capacitor. Ah, mas Magal, eu ouvi falar que dá para fazer o produto pela soma, mas aí é caso particular. É melhor você guardar só
a equação geral. 1 sobre C equivalente é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3 e assim vai. Isso se a mesma carga que alimenta um, alimenta o outro. Veja, o meu dedo aqui é a carga, ó, alimentou um, alimentou o outro também. Ou esse capacitor pode estar associado em paralelo. Se ele estiver em paralelo, aí os dois estão ligados na mesma pilha, na mesma bateria. Este ponto equivale a este, equivale a este. Este ponto equivale a este, equivale a este. Posso chamar este pontinho aqui, ó, de X. Então, este ponto aqui é X, então esse ponto é X. Logo, consequentemente, esse ponto é Y, esse ponto é Y, esse ponto é Y. Ambos estão ligados entre X e Y. Então, aqui o U é constante. Carga constante, U constante no paralelo. E no paralelo basta fazer a soma. Tudo bem? Não precisa aprofundar muito, é saber que existe, isso não tem uma incidência tão forte para o Enem e para os grandes vestibulares em primeira fase. Tá legal? Te encontro em breve. Grande abraço.